Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E nesse quarto trimestre de 2025, as lições bíblicas de adultos da CPAD estão trabalhando com o tema Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Na primeira lição, nós vimos uma síntese do pensamento bíblico sobre o homem, sendo ele constituído de espírito, alma e corpo. Na lição de número 2, estudamos sobre essa obra maravilhosa da criação de Deus, que é o corpo humano. Vimos ali a sua complexidade na sua constituição e no seu funcionamento. Na lição de número 3, que foi a lição da semana passada, nós vimos como o pecado afetou o corpo humano. Estudamos sobre as consequências do pecado sobre o corpo humano. E hoje, na lição de número 4, nós vamos ver o corpo como o templo do Espírito Santo. E o texto áureo da lição, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Aqui nós temos uma pergunta retórica do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, quando ele escreve aquela que é conhecida por nós como a primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta com o objetivo de conscientizar os irmãos ali em Corinto acerca da nova vida em Cristo. Eles haviam se convertido e agora deveriam se portar como verdadeiros templos do Espírito Santo. Até porque a promessa de sermos habitação do Espírito Santo havia sido dada pelo próprio Jesus. Quando nós lemos lá o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no seu capítulo 14, verso 16 e 17, nós vamos ver Jesus ali confortando, consolando os seus apóstolos, falando a eles acerca da necessidade que ele tinha de retornar para o Pai, mas que rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador. Nós sabemos que até então era Jesus que era o Consolador. Jesus sempre estava ali com eles, confortando, orientando, lembrando a eles das promessas, mas que agora Jesus iria se ausentar, mas fez a promessa de que viria um outro Consolador, que não apenas estaria entre eles, mas habitaria em cada um deles. Lá no capítulo 14, no verso 17, só para a gente lembrar das palavras de Jesus, Jesus diz assim: esse seria o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, habita convosco porque os discípulos eles tinham a presença ali entre eles e do Espírito Santo, Mas agora o Espírito Santo iria habitar em cada um deles. E quando foi que isso aconteceu? Essa promessa ela vai se cumprir lá em João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus, após ressuscitar, aparece para os seus apóstolos ali naquele lugar, no cenáculo, que eles estavam ali as portas fechadas. Jesus aparece para eles e sopra o Espírito sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Naquele momento ali, naquela ocasião, os discípulos, eles são selados, eles passam a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Ali acontece a regeneração, eles são regenerados. E mais tarde, no Pentecostes, eles são agora revestidos
né, batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, capacitados para a grande comissão. Eu lembrei dessa parte do dia de Pentecostes, só para nós frisarmos que são eventos distintos, né? Eles são selados ali em João capítulo 20, versículo 22, e são batizados, revestidos de poder, lá em Atos 2. São eventos distintos. E hoje, no nosso contexto, né, quando é que isso acontece? Quando é que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus? Quando é que nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus? Bom, vamos ler lá Efésios capítulo 1, versos 12 a 14, que diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, de acordo com essa passagem aqui, no momento em que o homem ouve o Evangelho, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, crê nesse Evangelho, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, que vai gerar uma nova natureza nele, através do novo nascimento, e ele passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Então é no momento da conversão, como quando o homem se converte a Jesus Cristo, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que são selados pelo Espírito Santo, que recebem o Espírito Santo, são identificados por Deus como pertencentes a Jesus Cristo, como propriedade exclusiva de Jesus. E então, nesse momento, a partir de então, quando a pessoa ela assume esse compromisso com o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela precisa andar sob a orientação do Espírito Santo. Aí nós vamos ler lá Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a partir do momento em que o homem entrega a sua vida a Cristo, ele precisa observar esse conselho paulino, Ele precisa andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É ter os ouvidos aguçados, os ouvidos espirituais aguçados, para estar atento à voz do Espírito Santo de Deus, atento à sua orientação, atento, lembrar quem nós somos, a quem servimos, lembrar das promessas, porque tudo isso é papel do Espírito Santo. Ele é nosso orientador, ele é aquele que lembra das promessas de Jesus para nós, ele é aquele que lembra quem somos e quem servimos e a quem servimos. Então ele é o nosso paráclito, é aquele que é chamado para perto, que fica agora junto conosco. Não apenas, como Jesus falou, ele não apenas está no ambiente que a sua igreja está reunida, mas ele habita em cada um dos cristãos, daqueles que realmente entregaram a sua vida a Jesus. E a verdade prática da lição diz assim: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Em Efésios capítulo 1, versículo 13,
nós temos a primeira referência bíblica sobre o papel do Espírito Santo como selo, né, na redenção. Ali o apóstolo Paulo afirma que o crente ele é marcado, selado com o selo do Espírito Santo da promessa. Nós sabemos que na antiguidade o selo era um sinal de propriedade ou de uma posse pessoal de uma coisa muito importante. Em cartas, o selo ele era fundamental para garantir a autenticidade e a inviolação tanto das cartas como, muitas das vezes, de um pacote de um objeto. Na época do Novo Testamento, havia certos cultos religiosos que tinham o costume de marcar, de fazer tatuagem com o emblema do grupo em seus seguidores. O selo também representava uma transação comercial consumada. E até hoje, quando uma transação comercial muito importante ela é tramitada, ela recebe um selo para indicar a finalização daquela transação. Daí vem a analogia. Jesus ele consumou a sua obra de redenção ali na cruz do Calvário, comprando-nos com o seu sangue. Por isso somos propriedade sua, somos selados com o Espírito Santo como garantia dessa transação final. A palavra-chave da lição é templo, que segundo o dicionário Rhodes, templo se refere a um edifício destinado ao culto religioso, como uma igreja, sinagoga ou mesquita. O termo também tem um significado figurado, referindo-se a qualquer lugar sagrado ou venerável. É interessante que a palavra grega, ali traduzida como templo, ali no versículo 19 do capítulo 6, é naos, que significa santuário, morada divina, santo dos santos, lugar onde a glória de Deus se manifesta. E o texto bíblico em classe está em duas perícopes. A primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. E a segunda está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 a 20. E no primeiro tópico da lição nós temos propriedade e morada divina. Primeiro subtópico nós temos comprado e selado. Aqui o comentarista ele vai tratar o fato de que, da mesma forma que o nosso espírito e alma, eles foram comprados com o sangue de Jesus Cristo e selados com o Espírito Santo, o nosso corpo também o foi. Ou seja, a nossa redenção em Cristo, ela alcança todas as nossas dimensões, o nosso espírito, alma e corpo. Até porque, como nós estudamos a semana passada, as consequências do pecado também atingem as três dimensões do homem. A depravação ela foi total, atingindo o espírito, a alma e o corpo. Logo, a nossa redenção em Cristo também acontece nessas três dimensões, o que nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, tanto material como imaterial, tanto espiritual como físico, tornando assim o nosso corpo santuário de Deus, morada do Espírito Santo. E aí, na continuidade, o comentarista ele vai falar sobre a expressão habita convosco e estará em vós, que foi as palavras de Jesus Cristo, quando prometeu o Consolador aos seus apóstolos e, por extensão, à sua igreja. É aquilo que nós já falamos. O Espírito Santo, ele não apenas está presente no ambiente que a igreja está, mas ele também reside em cada um dos cristãos. Toda pessoa que professa o nome de Jesus Cristo como seu Salvador, que entregou a sua vida a Cristo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim, que cada um de vós
saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Por quê? Porque agora nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, né? Que é o nosso consolador, o nosso advogado, o nosso orientador, né? Como nós já falamos, estamos agora reiterando. E aí eu gostaria de ler lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 16, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando nós não tínhamos o conhecimento da verdade, da vontade de Deus que nos é revelada pela sua palavra. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, essa é a ordem do Senhor, que nos criou, que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, e que nos deu a vida. E aqui no subtópico 2 nós temos a expressão não sabeis vós, que é uma expressão que faz parte da pergunta retórica do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. O apóstolo Paulo ele sabia que eles haviam sido ensinados, mas que ainda faltava uma compreensão espiritual acerca da mordomia do corpo. Eles já haviam sido instruídos, porque quando nós lemos lá Atos capítulo 18, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, lá no versículo, principalmente no versículo 11, nós vamos ter a informação que o apóstolo Paulo ele passa 1 ano e meio ali na cidade de Corinto, ensinando, instruindo, admoestando, discipulando. Então, quando Paulo ele faz essa pergunta, esse questionamento a eles, é porque Paulo esperava deles maturidade, espiritual. Não esperava que eles ainda estivessem a respeito da importância do corpo, ainda dúvidas. Nós sabemos que uma pergunta retórica ela tem como objetivo não necessariamente receber uma resposta, mas fazer com que uma pessoa ou um grupo de pessoas elas venham pensar, refletir, raciocinar sobre um determinado tema ou situação. Então, era esse o objetivo do apóstolo Paulo quando ele faz essa pergunta retórica, ou não sabeis que os vossos corpos, os nossos corpos, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, aqui Paulo estava instigando aos irmãos de Corinto refletirem que eles agora eram cristãos e não podiam mais viver de acordo, por exemplo, com aquela filosofia platônica dualista que permeava ali os habitantes de Corinto. Nós sabemos que a cidade de Corinto, embora fosse uma cidade acentuadamente intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente. Acreditava-se que Corinto havia ganhado a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. Afinal, o pensamento hedonista imperava ali na cidade de Corinto, pois ali havia um culto a Afrodite, considerada a deusa da beleza e do amor. E na Acrópole, que era uma montanha de mais de 560 metros de altura, havia um templo ali que havia sido erigido, dedicado a essa deusa, onde ali naquele templo havia aproximadamente 1000 sacerdotisas, mulheres que trabalhavam como prostitutas. E milhares dos habitantes dali da cidade de Corinto visitavam aquele templo e ali prestavam culto, adoração a essa deusa, mantendo relações sexuais com essas sacerdotisas. Então a imoralidade na cidade de Corinto era muito grande. Tão grande que os gregos haviam cunhado um termo, corintianizar, quando queria fazer
alusão à vida imoral, e promíscua ali dos coríntios, quando alguém queria viver libertinagem, queria viver de forma promíscua, aí eles perguntavam: você quer corintianizar? Chegaram a cunhar esse termo para se referir à vida promíscua, imoral dali dos Coríntios. Então veja em que ambiente a igreja de Corinto estava inserida. Um ambiente idólatra, um ambiente promíscuo, imoral, onde ali a libertinagem era evacionada, e onde praticamente quase que não havia restrição para satisfazer as necessidades e a vontade do corpo. Até porque a gente precisa lembrar que os gregos, eles não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição do corpo. Eles entendiam que no final, depois da morte, o corpo seria aniquilado, era o fim para o corpo, e a alma, sim, ela se libertaria, porque no entendimento dos gregos, o corpo nada mais era do que a prisão da alma. E aí a gente vai lembrar de uma outra doutrina que nessa época, ali no primeiro século, meados do primeiro século para o seu final, estava se manifestando ainda de forma embrionária, mas já estava dando seus primeiros passos, que era o gnosticismo. Uma doutrina, um ensino que vai se estabelecer e se fortalecer no segundo século, mas que influenciou e muito, ou seja, adentrou e influenciou e muito a igreja do primeiro século ali, pelo menos no meado do primeiro século para o final. O gnosticismo, ele defendia a ideia que o espírito era essencialmente bom e a matéria, o corpo, era essencialmente má. Então, dentro desse entendimento, aí juntando com aquilo que os gregos pensavam, em relação a que eles não criam na ressurreição, então, olha, se o corpo para nada presta, ele é vil, então por que não entregá-lo aos prazeres? Por que não satisfazer as suas vontades, até porque no final ele será destruído. Então esse era o pensamento, cultural, religioso, que permeava ali aquela cidade de Corinto e ainda estava influenciando muitos cristãos que haviam se convertido. É que Paulo vai entrar na questão do nosso corpo ser templo do Espírito Santo. De agora, no momento que eles agora eram convertidos, agora professavam Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, eles eram propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Então, eles não poderiam mais entender que o corpo, fazer essa separação entre o imaterial e o material, achar que o corpo, por ser material, pertencer ao mundo físico, ele deveria ser entregue à promiscuidade. Paulo diz que não. Aí ele vai entrar com essa pergunta retórica que nós já tratamos aqui. Ele vai dizer, olha, não, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus habita em vós, o Espírito é santo, é de Deus. Vocês não podem entender nessa nova vida em Cristo que vocês podem entregar o seu corpo para uma meretriz. Vocês se uniram a Cristo. Vocês são propriedade de Cristo, estão selados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que você vai pegar os seus membros, o seu corpo, e entregar a uma meretriz? Você não sabe que se você se unindo a uma meretriz, se torna um com ela, da mesma forma como
se você se entrega a sua vida a Cristo, você se torna um com Ele? Então Paulo vai trazer essa questão, né? Que não, vocês agora pertencem a Cristo, então vocês não podem viver da forma como as pessoas que ainda não conhecem a verdade, né, vivem. Né? Então é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo ele vai trabalhar, né, essa questão do corpo, né, ser templo do Espírito Santo, santuário do Senhor, portanto, deve ser igualmente santificado, da mesma forma que o Espírito e a alma. Continuidade aqui, só para reiterar que nós estamos falando, o subtópico 3 vai falar de propriedade e domínio. Né? O detentor da propriedade deve ter também o domínio, ou seja, se nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus, se nós pertencemos a Deus, se nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, então nós devemos andar de acordo às suas orientações, aquilo que nós já falamos, né? Para a gente não se repetir aqui. Então, vamos aqui avançar mais um pouco. E seguindo aqui no subtópico 2 da lição, nós vamos ver tabernáculo e tricotomia. Aqui, nesse tópico, o comentarista ele vai abordar o fato de que a visão tricotômica do homem, ela nos faz ver uma relação entre o tabernáculo, aqui fazendo referência ao tabernáculo de Moisés, com as 3 dimensões que constituem o homem. As 3 dimensões que constituem o homem, o espírito, alma e corpo. Porque quando nós olhamos ali para o tabernáculo, nós vamos ver o pátio ou o átrio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. E aí, fazendo uma conexão com a visão tricotômica do homem, nós podemos comparar o pátio com o corpo. O átrio externo, o pátio, onde ficava ali o lugar, o altar de holocausto, onde os animais eram sacrificados, com o corpo. Porque é aqui que simbolicamente nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entendendo quem somos e a quem servimos. E para quem estamos sacrificando. Aí adentrando, nós estamos agora na parte interna do tabernáculo, chegamos no lugar santo, que no caso seria a nossa alma, onde nós temos de um lado o candelabro, que significa ali, simbolizando Jesus, como a luz do mundo, representa Cristo como a luz do mundo, a luz que ilumina a nossa alma. E do outro lado a mesa com os pães da proposição, simbolizando Jesus como o pão vivo que desceu do céu, o pão que alimenta a nossa alma. E aí, avançando um pouco mais à frente, nós temos o altar de incenso, representando as nossas orações, próximo da cortina ali, que faz a divisão entre esse lugar santo e o lugar santíssimo. E aí, chegando no lugar santíssimo, que aí representa, aí, nessa comparação, poderíamos compará-lo com o nosso espírito. Nós temos um lugar que é onde Deus ele se comunica conosco, se manifesta, porque é através do nosso espírito que nós nos comunicamos com Deus, nós temos essa comunhão com Deus. E é interessante que é do lugar santo, do lugar santíssimo, que a glória de Deus ela toma todo o tabernáculo. É do nosso espírito que também irradia a presença de Deus, essa comunhão com Deus irradia a nossa alma e se manifesta nas atitudes que nós temos com o nosso corpo, da forma como nós nos portamos.
onde nós damos testemunho que nós temos uma comunhão com Deus. Nós não podemos esquecer que o tabernáculo, quando ele foi levantado, a glória de Deus invadiu todo ele, né? Encheu todo ele. E da mesma forma é o cristão, né? Que é preenchido pela presença de Deus. Bom, aqui no subtópico 3 ele vai falar sobre um tabernáculo guiado. Continuando aqui a comparação, nós podemos extrair mais uma lição espiritual, fazendo essa comparação do tabernáculo com o homem tricotômico, porque ali, quando a nuvem se movia, aí o povo também se preparava para continuar a caminhada. Enquanto a nuvem permanecia no mesmo lugar, o povo também permanecia, ou seja, termos o Espírito Santo como nosso guia. É aquilo que nós já falamos, E aqui no tópico 3 da lição nós temos cuidando do templo do Espírito. Aqui nós temos o subtópico 1, fugir da prostituição. O comentarista vai aqui frisar o termo grego porneia, que é traduzido como prostituição, onde aqui no capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e salientando que ele tem um significado amplo, referindo-se também à impureza, à imoralidade sexual, no sentido geral. Toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão, porneia. E na sequência ele vai falar sobre a questão de nós termos o cuidado com nossos olhos, com aquilo que nós pomos diante dos nossos olhos. Afinal, os olhos são as janelas da alma, A gente precisa ter cuidado com o que a gente anda assistindo, vendo, Precisa ter cuidado, porque isso alimenta a nossa alma. São as janelas da alma, como nós falamos, Jesus, ele, no Sermão do Monte, ele disse que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo também será mau. Se forem bons, todo o nosso corpo também será bom. Porque os olhos são as janelas, São as janelas da alma. E aí, seguindo aqui, ele vai falar também da pornografia, que é algo que destrói a comunhão com Deus, destrói o homem, destrói o seu corpo, é algo que atinge o corpo. Se você, querido, porque isso atinge mais os homens, se você está sendo tentado a iniciar esse caminho, peça ajuda. Ore ao Senhor, mas busque ajuda. Veja com o seu pastor, porque você vai enfrentar uma batalha. Se você enveredar por esse caminho, é uma batalha espiritual muito grande. Para você sair disso, é preciso ter muito cuidado mesmo. E seguindo aqui no subtópico 2, ele vai falar sobre disciplinas espirituais. O comentarista aqui ele vai dizer que não basta apenas nós deixarmos de praticar determinadas coisas, determinados pecados, com os nossos membros, os membros do nosso corpo. A gente precisa agora também apresentá-los como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentá-lo para que realmente haja um sacrifício, a nossa vontade ela seja realmente sacrificada. E isso a gente já consegue através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Essa forma que a gente consegue cada vez mais alimentar o nosso espírito, enfraquecendo o nosso corpo para esses desejos carnais e fortalecendo o nosso espírito para uma comunhão mais estrita, com Deus.
Aí é necessário, por exemplo, o jejum tem um papel significativo nesse momento, né? Nessa questão aí, porque quanto mais nós jejuamos, quem pratica o jejum de forma correta, com responsabilidade, com seriedade, sabe disso, que você enfraquece o seu corpo, mas o seu espírito cada vez mais está fortalecido, né? Porque é jejuando, é orando, meditando na palavra, porque não é só deixar de se alimentar, né? Você tem que, no dia que você tira para jejuar, principalmente se você estiver na sua casa, ou for participar de uma atividade na igreja, aproveita ali para estar em oração, para se alimentar da palavra, das coisas de Deus. E você vai ver como o seu espírito vai estar fortalecido, né, com as coisas de Deus. Então dessa forma a gente consegue disciplinar o nosso corpo, né? Já que o foco aqui da lição é o corpo, dessa forma alimentando a nossa alma com as coisas de Deus, que fortalece o nosso espírito na comunhão com Ele, e enfraquece o corpo para estar disposto a satisfazer as vontades da carne. E dessa forma o Espírito Santo ele vai ter um domínio maior sobre nós, para nos capacitar a servir de forma mais poderosa ao nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, né? Porque imagine a sua comunhão cada vez mais estrita com Deus, né? É algo tremendo, não é verdade? Aí, continuando aqui, ele vai falar sobre disciplinas corporais, que aqui tem a ver com a questão da alimentação, né? O comentarista vai falar aqui sobre a questão da alimentação. Não basta apenas nós dizermos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e buscarmos ter o cuidado espiritual, por exemplo, como eu falei aqui, acabei de falar sobre o jejum, que é importante, mas a qualidade da nossa alimentação, né? Eu estou pegando a minha parte, né? Porque a gente precisa tratar do nosso corpo de forma devida, né? Nós estamos sempre falando, já é a quarta lição, que nós estamos sempre falando da promessa que há para esse corpo. Então, se cremos nisso, precisamos cuidar, zelar, estar em um peso. Isso tudo é necessário, querido. Porque a Bíblia, ela fala contra a glutonaria. E a glutonaria na Bíblia é tratada como pecado, né? Glutonaria é pecado. Então a gente precisa se alimentar bem, buscar fazer exercício físico. Então a gente percebe por aí que não é nenhum pecado, né? Você fazer uma caminhada, se frequenta uma academia de forma composta, procurar estar em vigilância, mas fazer os seus exercícios e manter o seu corpo em forma saudável, né? E aí a questão da alimentação, todos nós sabemos, porque na verdade nós sabemos como nós devemos nos alimentar, né? Às vezes nós deixamos que a nossa vontade, né? Os nossos olhos que realmente norteiem, né? Mas a gente precisa ter consciência de que o nosso corpo ele precisa ser cuidado em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. E aqui, chegando na conclusão da lição, o comentarista vai dizer o seguinte, que o corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Nós tendo uma mente e corpo saudável, nós temos mais disposição, né, para servir melhor a Deus. Isso é uma verdade, né? Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito Santo, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus, porque realmente é um privilégio sermos habitação de Deus, né?
sermos habitação de Deus. Tá bom, querido? Então essa foi a lição de número 4. Esse trimestre está uma bênção. A gente não tem como a gente explorar tudo, né? Porque se a gente fosse cavar mais aqui, a gente tinha mais coisas ainda para explorar, com certeza. Até porque, se tratando da palavra de Deus, é fonte inesgotável. E está sendo uma bênção, e torno a dizer, que nós possamos não apenas adquirir conhecimento, mas que esse conhecimento que nós adquirirmos durante esse trimestre, esse último trimestre do ano 2025, ele faça uma grande diferença em nossas vidas. Tá bom? Então, se você curtiu aí esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Se você desejar, se inscreva aí no nosso canal. E que Deus continue abençoando você, sua família, e até a próxima lição.